A santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte do que venho hoje aqui testemunhar. Hoje eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo ontem, através do trabalho de evangelização. Ontem eu saí para o meu trabalho dia 7 de janeiro de 2026. Saí cedo para o meu trabalho e na hora que eu saí, me deu vontade de levar os meus folhetinhos, que eu faço o trabalho de evangelização. Aí eu peguei 200 folhetinhos, coloquei no bolso e levei para mim, qualquer hora eu entregar. Ontem eu estava trabalhando no aplicativo 99 e Uber. Aí eu saí cedinho, 5h30 ou 5:20, e fui fazer o meu trabalho, fazia as corridas. Lá para 8h, 8 e pouquinho, me deu uma vontade de eu parar e começar a fazer o trabalho, entregar 200 folhetos, falar para 200 pessoas com poucas palavras, pelo menos um Deus ama você, Jesus te ama, tem um plano com você. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus tem um plano de salvação. Então eu entrego o folhetinho e falo com poucas palavras. E saí de um lado da rua, do lado da avenida, na Avenida Mato Grosso, em Anápolis. Saí do lado da avenida, entrando em todas as lojas, e o que eu abordo na calçada também, eu já entrego. Aí eu estava entregando ontem esse aqui, o tema aqui, o título é O Pastor Divino. Então Deus me dá algumas estratégias para que eu possa fazer o trabalho alegre e de uma maneira descontraída, que faça a pessoa voltar a atenção e que a pessoa também possa se alegrar, possa sorrir. Então aqui está o pastor divino, o pastor divino. Então eu chegava para as pessoas e dizia: você conhece o pastor divino? Aí a pessoa fica caçando na mente: não conheço nenhum pastor divino. Aí digo: mas o pastor divino diz que ama você, tem um plano com você. Aí eu revelo, o pastor divino do céu, o pastor celestial, ele é o pastor divinal. E aqui está escrito, o texto é o Salmo 23, é o Salmo 23, mas aqui tem uma foto ilustrativa aqui e a palavra, o pastor divino. Então Deus vai me dando de falar com as pessoas de maneira alegre, de maneira descontraída e falar do amor de Deus por cada um, né? Então, fui de um lado da avenida e voltei por outro lado. Eu faço os dois lados, eu vou até certo lugar, de lá eu passo para o outro lado e volto entregando também. Aí, entreguei esse aqui também ontem, está escrito: Jesus Cristo é o seu melhor amigo. Aí está escrito aqui também: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. João 15,
verso 13. Aí está escrito aqui: a história mostra que sempre existiram amigos falso e verdadeiro. Amigo é aquele com quem podemos contar a qualquer hora. Amigo é aquele que sempre está disposto a ajudar. Jesus Cristo foi chamado pelos seus opositores de amigos de publicano e pecadores, justamente por se colocar sempre ao lado dos menos favorecidos e dos desprezados da sociedade. Abraão entrou para a história como amigo de Deus, Tiago 2,23. Da mesma forma, Deus tornou-se amigo pessoal dos homens por meio de Jesus Cristo. É o maior de todos os amigos. João 15,16. Então, aí eu entrando de loja em loja e falando com as pessoas. Aqui também eu arrumei outra estratégia. Tinha lugar que eu dizia: você conhece o filho da irmã Maria? Aí a pessoa fica assim, apreensível, pensando: filho da irmã Maria? Dificilmente tem alguém que acerta, mas tem gente que raciocina rápido, mas é um ou outro. Mas a maioria fala: não conheço o filho, não conheço não. Aí eu digo: mas ele disse que ama você, ele disse que te ama e quer ser teu melhor amigo. Aí eu mostro, né? Jesus Cristo. Aí eu mostro o folhetim, né? E assim, fazendo de loja em loja, eu estou chegando na obra. Aí, cheguei numa loja e falei, tinha uma moça, dessas lojas tinha uma moça, e eu já chego alegre, dando aquele bom dia, bem forte, né? Bom dia, com alegria, como vai, tudo bem? Aí eu já digo: eu estou aqui porque tem hora que eu uso também, o seu amigo mandou eu te entregar uma mensagem. Aí fala: meu amigo, ele quer ser teu amigo. Aí a pessoa, aí eu mostro o nome: Jesus Cristo, o melhor amigo, mandou te trazer essa mensagem. Aí eu falei para a mulher: você conhece, para a moça, você conhece o filho da irmã Maria? Aí ela ficou meio apreensiva assim, pensando: filho da Maria, da irmã Maria? Não conheço. Aí eu falei: mas ele falou que ama você, ele falou que te ama muito. Você não conhece ele? Aí ela ficou pensando. Eu digo: olha, você está sendo amada, hein? Você está sendo amada. Aí eu virei, entreguei para ela: é esse aqui que te ama, ele é o filho da Maria. Na hora que a moça viu, Jesus Cristo é o seu melhor amigo, essa moça começou a chorar muito, e dizer: meu Deus, Ave Maria. Eu acho que ela era católica, eu não entrei em muito detalhe, né? Eu estava agora mesmo escrevendo uma carta para ele. Ela estava com o caderno na mão mesmo. Eu estava escrevendo uma carta para Jesus. E ela falou assim: eu até perguntei para ele se ele se importava comigo, mas como é que pode? E você chega, quem é você? De onde você é? Como é teu nome? Quase que ela pensa, eu pensei assim, quase que ela pensa que eu era um anjo, porque não pode ser coincidência. Foi uma maravilha. E ela chorando lá, eu comecei a chorar também, e ela me mostrou o caderno na mão, ela me mostrou a carta, assim, ela tinha escrito uma folha toda e já tinha começado na outra folha. Ela disse que estava escrevendo uma carta para Jesus. E quando eu entreguei o folheto na mão dela, a moça começou a chorar, mas foi chorar muito mesmo.
impressionada com, com o cuidado de Deus com a vida dela, porque o sentimento dela naquela hora estava voltado para Deus e ela estava escrevendo para Deus, para Jesus, e ela disse, inclusive, eu pedi para ela para me tirar uma foto do caderno, só que ela falou, olha, eu não vou deixar você tirar uma foto do caderno todo, mas ela deixou tirar uma foto do final. Aí eu tirei, tá aqui, ó. Olha aqui o caderno aqui, ó. Ó a mão dela aí, né? Aí eu tirei. E eu quero ler aqui o final que ela estava escrevendo. Ela não tinha terminado de escrever a carta ainda não, né? A luz aqui não deixa refletir bem, mas eu vou ler aqui para o final do que ela estava escrevendo. Então, ela tinha escrevido a primeira folha inteira e estava continuando. Nessa continuação, ela escreveu assim: por não desistir de mim, por cuidar dos meus dias, deve ser gratidão que ela escreveu a continuação, né? Por me amar e me proteger, por me livrar do, eu acho que ela ia escrever do mal, porque aqui não dá, a luz aqui, a luz não dá para ver direito, né? Então, mas o importante, irmão, que isso é uma verdade de Deus. Deus fez essa maravilha e edificou tanto ela como eu. Eu também fiquei edificado. Por quê? Porque eu faço esse trabalho de evangelização, entregando os folhetinhos. Inclusive eu tenho vários, eu compro muito, né? Ó, eu compro um pacotinho com 100, né? Ó, ali na minha gaveta tem muito. Então eu compro com vários temas. Esse aqui tem, ó, Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Aí tem uma ilustração aqui, uma estrada. E embaixo tem a mensagem. Esse aqui, Jesus Cristo, não, aqui diz, o pastor divino, né? O pastor divino. E Deus vai me dando. Esse aqui tem convite especial. Convite especial. A mensagem desse convite especial é aquela: vinde a mim, vós todos, que estáis cansado e sobrecarregado, que está escrito em Mateus 11, verso 28 e 30. Então, eu vou entregando para as pessoas. Nesse aqui tem, ó, Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a porta. Aí vem, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então, a porta é o símbolo do acesso e oportunidade. A porta é uma abertura que serve para entrar e sair. Então, é isso. Eu, cada dia que faço este trabalho, mais apaixonado eu vou ficando com o trabalho, porque eu falo com uma paixão do nome do Salvador, com um amor e de uma maneira alegre, descontraída com as pessoas. A maioria das pessoas ficam rindo a maneira que eu abordo. Tem hora que eu peço voto, eu entro na loja e falo, ó, eu estou pedindo um voto seu, né? Vote para o meu candidato, não é nem para vereador e nem para prefeito. Aí eu mostro, Jesus Cristo é para o rei, eu estou pedindo voto é para o rei. Embora que ele já está eleito, mas se nós voltar para ele, ele acha bom. É uma maneira, né, irmão? E às vezes eu medito, eu gravo vídeo para ficar mais curto, mas eu quero conversar, falar de Deus. Às vezes eu medito, até falo para algumas pessoas. Tem gente que diz que eu não sou muito certo da cabeça, né? Porque eu não tenho timidez de falar do meu Deus, do nosso Deus. Eu falo com maior prazer, com maior alegria, sem
timidez nenhuma e de uma forma alegre e descontraída, né? Mas fazendo uma meditação. Na época da política, né? Por isso que tem hora que eu peço voto. Dá um voto para o meu candidato, o nome dele é Jesus Cristo, né? E tem hora que eu digo, não é para vereador e nem para prefeito, é para o Rei dos Reis. Aí mostra o nome, Jesus Cristo. É para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Leia o plano que Ele tem para você, leia o plano que Ele tem para a sua vida. O plano dele é bom, é maravilhoso. Busca Ele, ande com Ele, viva com Ele, né? Esse aqui que é o convite especial. Quando eu falo do convite especial, eu chego na loja e digo, olha, eu estou entregando o convite hoje. Me mandaram, o homem que me mandou fazer o convite, ele disse, você é um convidado especial para entrar na presença dele. E você comparece nesse convite sem sair de casa. Você entra no teu aposento e fechado a tua porta, você fala com o Pai Celeste. E Ele te atenderá conforme a sua vontade. Então é um convite maravilhoso. Você não é preciso pagar Uber e nem ônibus. É sem sair de casa, você comparece a esse convite. E aí já falo do amor de Deus, já falo de Jesus Cristo, e assim por diante, Deus vai me dando, né? Aí as pessoas só riem quando eu digo assim, ó, eu estou entregando um convite aqui, o seu melhor amigo mandou para você. Ele é um amigo perfeito, ele é um amigo fiel. Aí a pessoa, o meu amigo, né, mandou, é o seu amigo. Aí eu entrego, Jesus Cristo é o seu melhor amigo, é o nosso melhor amigo. Então, irmãos, quanto mais eu faço esse trabalho, mais prazeroso fica. Porque eu sei que eu estou sendo um instrumento para que alguém possa ler a Bíblia, para que alguém possa ler um versículo da Bíblia. Vai que essa pessoa que eu entreguei esta mensagem, a maioria, quase todos lê. Tem uns que guarda na bolsa. Eu também não forço ninguém. Eu estou entregando, quando alguém diz que não quer, eu nem insisto. Eu agradeço, digo muito obrigado, né? Eu digo muito obrigado para quem não pega também. Lá uma hora ou outra eu encontro alguém que diz, não, eu não quero não, obrigado, né? Eu digo, de nada, obrigado a você por não ter pegado o folhetim. Se for para, né, jogar fora, melhor que não pegue mesmo. Mas a maioria, 99% pega, sorrindo, alegre, agradecendo, obrigado. Muitos me incentivam, falam parabéns pelo trabalho, né? Continua. E eu encontrei numa cafeteria o povo tomando café e eu entreguei para todos na mesa, né? Nas mesas e falando do convite especial, que pode comparecer sem sair de casa, entregando a mensagem. Aí eu saí entregando lá nas lojas, na Santa Casa de Misericórdia, nos hospitais, fila de ônibus, ponto de ônibus, casa lotérica, no banco, no supermercado, irmão, por onde eu ando, nas lojas, todo lugar, enfim, todo lugar, quando eu estou fazendo trabalho, quem eu encontro na calçada, entro nas lojas, no supermercado, em todo lugar, nas ferragistas e assim por diante. Então, entregando nessa cafeteria, entreguei para todo mundo, depois eu fui terminar de entregar. Terminei de entregar, 200 era o meu propósito nesse dia, entregar 200. Antes de ontem, dia 6 de junho. De janeiro. Aí, terminei de entregar, voltei naquela cafeteria para me tomar café. Aí pedi meu café, um pão de queijo e
e um bolo manepelado, que aqui no Goiás fala, né, que é um bolo de mandioca, né? E aí sentei na mesa, coisa bem simples. Sentei na mesa, tomando meu café. Com pouco, uma daquelas pessoas, um homem que viu eu entregando os folhetinhos, ele foi lá, pegou o meu papelzinho e disse que ia pagar para mim. E eu percebi que foi como tipo uma gratidão, porque eu estava fazendo o trabalho para Jesus, de divulgação do nome do Senhor, Jesus. Então aquele homem, eu não conhecia ele, foi lá, pegou o meu papelzinho e disse, vou pagar para você. Aí eu fiquei olhando, sabe, muito obrigado por isso, agradeci. Então a gente percebe que tem pessoas que falam palavra de incentivação. Então, meus irmãos, contei esse testemunho aqui, olha, demorou 20 minutos já, né? Dou graças a Deus por esta preparação, peço oração para todos, para que eu continue fazendo esse trabalho, levando a mensagem do Senhor por toda criatura, por todo mundo, de uma forma alegre, de uma forma descontraída, de uma forma amorosa com as pessoas se sentem amadas, as pessoas ficam felizes, agradecem. Olha que coisa boa, né? Em cada folheto desse vai uma mensagem da Bíblia, né? Tem alguns folhetos que tem até 2 passagens da Bíblia. Esse aqui mesmo, ó, tem uma passagem da Bíblia em João 13, verso 1, Provérbio 17, verso 17, João 15, só nesse Tiago 2, verso 23, só nesse folheto aqui, eu vi aqui 4 versículos bíblicos, 4. Então uma pessoa que tem um ano que não lê a Bíblia, ou tem um mês que não lê a Bíblia, ou sei lá quantos dias que não leu a Bíblia, eu vou estar sendo um instrumento na mão de Deus para incentivar essa pessoa a ler a Bíblia, ler um versículo da palavra de Deus. Esse aqui tem uma porta, né? E assim por diante. Então, meus queridos irmãos, esse aqui tem uma estrada, uma ilustração de uma estrada, Jesus Cristo o caminho, e assim por diante. E olha, irmãos, quem sentir de fazer esse trabalho também, ora a Deus, ora a Deus. E esse é o trabalho de evangelismo, de evangelização. Olha que obra Deus fez com essa moça. A moça estava escrevendo uma carta para o Senhor Jesus, com aquele sentimento, com aquela dedicação. E para mim foi uma grande obra, para mim foi um grande milagre. Deus guiar a minha mente para estar naquela avenida, naquela hora que a moça estava escrevendo uma carta para Jesus, para dizer para ela que ela é amada de Deus. Isto é fantástico. Se fosse eu no lugar daquela moça, eu ia chorar muito também, e eu ia dizer, eu ia reconhecer o zelo e o amor de Deus pela minha vida. No momento de uma lamentação, a moça com sentimento, escrevendo uma lamentação para Deus. Senhor, tu me ama. Será se o Senhor se importa comigo? Ela escreveu algumas palavras de gratidão, como eu mostrei, como eu li a continuação. Só que ela não deixou eu ler, eu tirar a foto do outro lado, aonde estava escrita a folha toda. Ela falou para mim, é coisa particular, mas eu deixo você tirar a foto do final. Então, irmãos, isso é muito importante. Isso é o que a gente vê. E muitas pessoas
que não falam nada, que elas só refletem, elas pegam o folheto e elas vão meditar no grande amor de Deus, na mensagem da palavra, e que Deus usa os seus mensageiros dessa forma. Por isso que ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, vamos regaçar nossa camisa e vamos para cima. Vamos propagar a Jesus. Sabe por quê, irmão? Não devemos ter timidez, não. Sabe por quê? Porque se nós for meditar na época da política, né? Na época da política, que os candidatos que é voto do povo, os candidatos, eles contratam muita gente para entregar as fotos deles, com os projetos deles, com a mensagem deles, os santinhos deles, os candidatos, né? Prefeito, vereador, deputado, senador, eles fazem uma propaganda muito grande. E uma multidão de gente para ganhar um dinheiro, eles vão fazer esse trabalho e eles vão para a rua. Eles vão para a rua, eles vão para o sinaleiro, eles vão de porta em porta. Os candidatos se submetem até, coisa que eles fazem mais só na época da política. Eles andam, às vezes, até de pé, pegando na mão de todo mundo, né? Fazendo propaganda de si mesmo. E uma multidão de gente com bandeirinha, com foto de homem. Ô, irmão, ninguém fala que esse povo são, vamos dizer, ninguém tem eles como doido, essas pessoas que fazem esse trabalho para ganhar o seu dinheiro na rua, fazendo propaganda dos candidatos. Por que eu não posso fazer propaganda do meu candidato espiritual, daquele que me ama, daquele que tem um plano de salvação com a minha vida? Então, irmão, por que nós vai ficar tímido? Se for para nós trabalhar para um candidato e sair divulgando o candidato a prefeito, o candidato a vereador, o candidato a senador, a deputado, a presidente da República, muitas vezes as pessoas querem ganhar o seu dinheiro e vão fazer divulgação, né? Por que nós não podemos divulgar o fiel candidato à salvação? O candidato da salvação, o candidato, o rei dos reis, o senhor dos senhores. É só uma maneira de dizer, não é? Mas nós bem sabemos que ele não é candidato, ele já é eleito. Ele foi eleito por Deus como o melhor de toda a humanidade, o melhor homem, o homem que venceu, o homem que pagou o preço pelas nossas dívidas, pela nossas transgressão, diz a palavra, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como não devemos ser gratos a esse Jesus Cristo, o melhor amigo? Jesus Cristo, o melhor amigo, o amigo dos pecadores, que assim foi classificado na Bíblia. Esse aí é amigo de publicano e dos pecadores. Mas ele é mesmo, ele veio para dar a mão. Por isso tem uma foto aqui de uma mão pegando. Ele veio para nos dar a mão, ele veio para nos levantar, para nos ajudar a poder caminhar para o reino dos céus. Então está aqui essa mensagem, nessa manhã, este testemunho. Só que eu gosto tanto de falar sobre este grande amigo, que eu demoro muito, não é? Gosto tanto de falar sobre este pastor divino, pastor divinal, que os meus vídeos ficam muito grandes. Achei que ia ficar só 10 minutos aqui,
Liguei só para me contar esse testemunho, mas já está completando 30. Mas é isso aí, meu irmão. Vamos orar a Deus, vamos pedir força para que nós propague mais o nome do Senhor, para que nós propague para o nosso vizinho, para o nosso parente, para a nossa família, para os nossos familiares. Mas o mais importante é nós cumprirmos a sua palavra, é nós refletirmos o amor de Deus, é nós ter um bom testemunho, é nós dar um cheiro de cristão, comportamento de cristão, não é? Veste de cristão, e assim Deus nos agradará. E também com palavras, convidando alguém para a presença de Deus, para reuniões de adoração, para um culto de adoração. Vamos trabalhar para Jesus. Todos aqueles que ver este vídeo, convida o teu amigo, convida o teu vizinho, convida o teu parente. Só que é muito importante saber que antes de nós convidarmos, nós precisamos dar um bom testemunho de crente fiel, de crente que mostre na sua vida, pela sua vivência, as marcas de Cristo. Porque se nós demonstrar as marcas de Cristo, quando nós fazer o convite, é bem mais fácil das pessoas aceitar. Agora, se o nosso comportamento não for um comportamento que tenha o exemplo de Jesus, que siga o exemplo de Jesus, que siga o evangelho de Jesus, principalmente o amor. O amor é um mandamento mais forte. Se nós manifestar ele, o amor de Deus com as pessoas, o Senhor Jesus disse, eu vou ler pelo menos esse versículo aqui na Bíblia, pelo menos esse versículo aqui para me encerrar o vídeo, ver o que o Senhor Jesus disse se nós, olha, abrir em cima aqui, né? Se nós tiver o amor. Olha o que ele diz. Em João, capítulo 13, vou ler aqui 3 versículos. Filhinho, ainda por um pouco, não, verso 34, né? Vou ler o verso 33 também. Filhinho, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês. Para onde vou, vocês não podem ir. Não pode ir agora, né? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Verso 35. Nisto todos conhecerão que vocês sois meus discípulos. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. João, evangelho escrito por João, capítulo 13, verso 34, eu li o 33, 34 e 35. Então, o amor é o mandamento mais forte. E o apóstolo Paulo, até mesmo, ele fala na sua carta de 1 aos Coríntios, capítulo 13, ele fala que da suprema excelência do amor. Só que nós devemos ler essa passagem, como que o verdadeiro amor se comporta. O verdadeiro amor se comporta com prática e não só com palavras. Então eu vou encerrar por aqui, que a paz de Deus e que a graça do Senhor Jesus Cristo
e que o amor do Pai, e que essa mensagem, este testemunho, possa servir para edificação, consolação e despertamento, para que nós se una mais e mais, que nós seja a igreja unida para trabalharmos para o Senhor. Que Deus abençoe a todos, que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo e que o amor do Pai seja com todos nós. Amém. Glória a Deus.